Oi, gente, mais uma aulinha de histologia. Hoje, então, tecidos conjuntivos. Bom, características desse tecido. Nós aprendemos que os tecidos são formados por célula e por uma tal matriz extracelular. O que é isso? Matriz extracelular são substâncias entre as células, certo? Então, esse tecido, diferente do tecido epitelial, ele tem muitas células e muitas células diferentes. Lá nos epitélios, nós vimos que são células iguais, uma do ladinho da outra, compondo uma, duas camadas ou mais. Aqui não. Aqui não tem camadas, ou seja, tem muitas células mergulhadas em muita matriz extracelular. Abreviação aqui, MEC, tá? Além disso, tem muita presença de fibras proteicas que dão firmeza, sustentação, flexibilidade e outras coisas, tá? Esse tecido, ele tem muitas características, muitas funções, tá? Ele compreende, então, muitos tipos de tecido. Então, ele preenche espaços, sempre os tecidos conjuntivos estão juntos aos epitélios. Tem autores que chamam, então, de tecidos conectivos, por conta dessa característica, tá? Os nossos ossos e cartilagens são, sim, tipos de tecidos conjuntivos que dão sustentação ao corpo. O nosso sangue... O sangue é um veículo de transporte que transporta N substância, N coisas por todo o corpo, então função de transporte de substâncias. Armazenamento de gordura, reserva energética, o nosso tecido adiposo é tudo tecido conjuntivo, certo? Então, os tecidos conjuntivos seguem uma classificação, tá? Nós temos tecidos conjuntivos propriamente ditos, o tal frouxo e denso. E nós temos os tecidos conjuntivos especiais, que é o adiposo, o sanguíneo, cartilaginoso e ósseo, tá? Nós vamos dividir a nossa aula, então, com relação a essa classificação. Bom, com relação à variedade de células, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma imagem do tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, por exemplo, com várias células mergulhadas na matriz extracelular junto às fibras. Então, por exemplo, nós temos os tais dos fibroblastos, estão aqui. Fibroblastos, ele tem essa forma estrelada aqui e eles vão, por exemplo, produzir essas fibras que compõem esse tecido. Eles vão produzir essa matriz extracelular, enfim. Eles estão relacionados também a processos de cicatrização na pele, tá? Próximo, macrófagos, são esses aqui. Macrófagos, gente, eles têm alta capacidade de fazer fagocitose. Fagocitose é o englobamento de partículas. Por exemplo, células de defesa do nosso corpo vão englobar corpos estranhos para tentar digerir, matar esses corpos. Esses corpos estranhos se chamam antígenos, certo? Então, se entra uma bactéria ou um vírus no meu corpo, os macrófagos podem englobar essa estrutura e digerir e proteger o nosso corpo, tá? Temos também os mastócitos, não tem a imagem aqui, mas os mastócitos estão relacionados a processos inflamatórios. Então, se eu tenho alergia a alguma coisa, por exemplo, e eu entro em contato com isso, os mastócitos vão promover processos alérgicos e inflamatórios, tá? Bom, temos também plasmócitos. Plasmócitos produzem anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa. Então, mesma coisa, se houver algum contato com algum antígeno, algum item alérgico, tá, ao meu corpo, imediatamente os mastócitos vão produzir anticorpos. Então, aqui a gente fala o complexo antígeno-anticorpo. Cada anticorpo é específico ao seu antígeno, certo? Nessa imagem também, nós relacionamos as fibras. Fibras, então, de natureza proteicas,
tá? Fibras colágenas e elásticas. Se vocês bem observar aqui na imagem, fibras colágenas são essas mais grossas aqui, tá? Conferindo muita proteção, firmeza, sustentação, tá? Então, a gente sempre refere-se aqui a conferir resistência. As fibras elásticas, por sua vez, são essas mais fininhas. Deixa eu ver aqui, ó. Essas mais fininhas aqui, tá? E vão conferir, por exemplo, flexibilidade. Então, tem partes do nosso corpo que contém mais fibras colágenas e partes do nosso corpo que contém mais fibras elásticas, dependendo da demanda, tá? De mais firmeza ou mais elasticidade e tudo mais. Essa imagem aqui mostra um pouquinho também, tá? Fibras grossas, as colágenas, e as fininhas, fibras elásticas, certo? Bom, seguindo, tecidos conjuntivos propriamente ditos, tá? É a primeira classificação desses tecidos. Nós temos dois tipos, o frouxo e o denso. Eles estão relacionados à presença de mais ou menos fibras e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Tecido conjuntivo frouxo. Função: preenchimento de espaços entre os tecidos, participa da sustentação e nutrição. Por que nutrição? Lembram? Tecido epitelial é um tecido avascular. Então, neste tecido conjuntivo, aí sim tem vasos sanguíneos que vão nutrir aqui o epitélio, tá? Questão de cicatrização. Então, é um tecido, gente, como este aqui, ó, da imagem, por exemplo, tá? Frouxo porque não tem uma organização. É tudo solto, misturado, as células mergulhadas na matriz extracelular, tá? Exemplo de local do corpo, na derme. A derme é a segunda camada da pele, tá? Na derme eu tenho uma camadinha de tecido conjuntivo frouxo, certo? E aqui, por fim, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Ele ainda é dividido em denso modelado e não modelado, tá? Por quê? Presença de fibras, ou melhor, organização das fibras. Então, nesse tecido conjuntivo denso modelado, as fibras são organizadas em um sentido só, ó, em um sentido só. Então, esse tecido conjuntivo denso modelado confere muita resistência à tração. Exemplo, gente, os nossos tendões. Tendão são estruturas, então, que une músculo a ossos. Quando há a contração desse músculo, o tendão, então, puxa essa parte aqui do osso e promove o movimento, tá? E esse tecido conjuntivo denso modelado, ó, se eu virar assim, ó, as fibras são organizadas em um mesmo sentido, paralelamente, tá? Conferindo muita resistência. Então, o tendão, ele tem a resistência pra cá. Ele não tem para os lados aqui, é só num sentido. Então, as fibras muito organizadas num sentido só, tá? E nós temos aqui também tecido conjuntivo denso, não modelado. Não modelado, gente, então, porque não tem fibras organizadas num sentido só. São fibras em vários sentidos, então, conferindo, além de resistência, elasticidade, tá? A gente dá o exemplo da pele. Então, a pele, eu puxo para cá, eu puxo para o lado, eu puxo para o outro, eu puxo em várias direções, tá? Porque eu tenho fibras em várias direções. Então, também na derme. Então, a derme da pele, a segunda camada da pele, ela é composta primeiro por epitélio, tecido epitelial, a epiderme, e depois a derme, segunda camada, por tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Bom, então, no próximo vídeo, a professora vai tratar sobre tecidos conjuntivos especiais. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.